Meus irmãos, é um prazer estar com os irmãos, prazer poder servi-los. Eu quero convidá-los, vamos abrir as nossas Bíblias, ou ligá-las, né? Em Lucas, capítulo 15. Mas antes de dizer que o presbítero Jada é um grande amigo, nós temos lá na igreja, o pessoal brinca que ele aqui é o presbítero Jackson daqui, né, aqui da primeira igreja de Campo Grande. É um prazer, viu? Mandar um abraço para a Kátia também, para a turma toda. E prazer estar com os irmãos, em nome do conselho da IPPI, eu trago um abraço do conselho para todos vocês também. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, é um texto muito conhecido. Eu vou estar lendo, aí os irmãos, depois então eu vou dar uma parada assim, fala agora os irmãos, ok? Para a gente poder estar acompanhando, que é um texto um pouco longo. O texto diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Os irmãos, verso... Podem continuar. Levantar-me-ei e ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, os irmãos. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quero pensar com os irmãos, antes de nós orarmos, sobre as 3 visões da culpa e do perdão na família. O que esse texto nos mostra, então, dessas 3 visões da culpa e do perdão na família. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, que você possa pedir a Deus para falar ao seu coração, e não ao coração do seu cônjuge, e não ao coração dos seus filhos, e não ao coração dos seus pais, mas o seu coração como família, você que está aqui. Vamos orar, um momento de oração silenciosa, depois eu vou fazer uma oração também.
Ó Deus, queremos te pedir nessa manhã que o Senhor quebrante os nossos corações. Que o Senhor fale as nossas mentes, as nossas emoções e a nossa volição, também a nossa vontade. E que o Senhor quede os nossos corações para aquilo que te agrada. Que o Senhor nos dê humildade diante do Senhor e diante dos homens também, primeiramente em relação à nossa casa, e no sentido mais abrangente em relação à nossa vida familiar como igreja também. Que o Senhor me dê graça para falar, autoridade no teu nome. Me use conforme o teu querer e a tua vontade. Muito obrigado por estarmos aqui juntos. Obrigado pela igreja, primeira igreja de Campo Grande. Que o Senhor abençoe toda a sua liderança, esteja com os planos, desejos, anseios da igreja. Que o Senhor possa abençoá-los ricamente. Em nome de Jesus, o Senhor, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Então, como eu falei antes, as 3 visões da culpa e do perdão na família. Mas antes de a gente entrar no texto e ver essas perspectivas da culpa e do perdão, os irmãos sabem assim que uma parábola, ela não é uma história, uma parábola é uma história, mas ela é uma história, né, já é fundamentada em coisas do cotidiano. Jesus, ele pegava então momentos do cotidiano e transformava esses momentos históricos em história, em parábola. E você sabe também que há umas representações do texto aqui. Por exemplo, o filho mais novo, ele representa os gentios, aqueles que não eram judeus, pessoas afastadas de Deus. Representa os pecadores. O filho mais velho representava, então, toda uma estrutura de uma religiosidade autorreferente, representada também pelos escribas e pelos fariseus. Você sabe que os escribas eram fariseus e geralmente fariseus eram escribas também. Uma visão religiosa de alto merecimento. Você pode perceber, volta lá rapidinho, no capítulo 15, verso 1 e 2, diz assim: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, a representação do filho mais novo, para o ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus, então, na parábola, e em relação às outras 2 também, está confrontando essa religiosidade autorreferente, essa religiosidade autocentrada, essa religiosidade onde era fundamentada no mérito, era uma religiosidade de meritória, colocando dessa forma assim. Então, o que esse texto tem a ver com você, com a sua casa e com a sua família? Quais são as 3 visões da culpa que a gente pode extrair do texto, então? A primeira visão é a visão da culpa como fruto, ou melhor dizendo, como culpa, como erro teológico e erro moral também. É a visão da culpa do filho mais novo. Você lembra do texto? O rapaz estava na fazenda, ele chega para o seu pai e diz para o seu pai assim: olha, pai, eu quero que o senhor morra, mas já que o senhor não morre, então me dá a parte dos bens que me cabe. Ele vai para uma terra distante e lá diz o texto que ele dissipa todos os seus bens, ele vive uma vida dissoluta. No sentido coloquial, ele cai numa gandaia tremenda, ele se torna um dissoluto, ele se torna um prostituto, e lá então ele gasta todos os bens dele. Há uma crise financeira na região, há uma crise financeira no país, como diz o texto, e ele começa a passar necessidade, porque ele não tinha mais nada. Ele deseja então se agregar a alguns cidadãos daquela terra para guardar porcos, mas nem as comidas que os porcos comiam era dada para ele. Você sabe disso que, por exemplo, a alfarroba era uma espécie de vagem que era dada para os porcos, mas nem isso era dado para esse rapaz. E vocês, não sei se vocês lembram disso ou já foram numa sorveteria chamada Tudes, lá em Vila Velha, vendia sorvete de alfarroba. Comida de porco virou sorvete. E nem isso era dado para ele. Diz o texto que ele cai em si. E ele chega para ele mesmo e diz assim: eu vou para o meu pai. E vou dizer para ele assim que eu pequei diante de Deus e pequei diante dele também. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como dos teus trabalhadores. Ele volta para a fazenda e ele diz isso para o pai dele: olha, pai, eu não mereço absolutamente nada. Deixa eu ir para a senzala. Já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me trata como dos teus empregados. Em outras palavras, o que importa é estar perto do Senhor. A visão da culpa desse jovem
A visão da culpa como erro teológico e erro moral. A visão dele da culpa é uma visão perpendicular da culpa. Ele sabe que ele quebrou vínculos eternos, ele tem consciência que ele quebrou vínculos verticais, ele sabe que ele quebrou vínculos em relação à lei de Deus, ele tem consciência disso, que ele desagradou a Deus. Mas ele não para por aí, como muitas vezes nós paramos, em relação à nossa casa. Nós erramos com o outro, nós erramos com o cônjuge, nós erramos com os nossos filhos, nós falamos aquilo que não devíamos ter falado, nós somos grossos, nós somos difíceis, nós somos complicados, nós viemos aos cultos, nós louvamos a Deus, nós levantamos as mãos, nós somos sorridentes aqui, nós alegramos diante de Deus e com os irmãos aqui, nós viemos com as nossas casas, nossas famílias aqui, pedimos perdão a Deus, nos quebrantamos diante de Deus. Olha, Deus me perdoa porque eu fiz isso com meu cônjuge. Olha, Deus me perdoa porque eu fiz isso com meu filho. Olha, Deus me perdoa porque eu fiz isso com meu pai. Olha, Deus me perdoa porque no meu círculo afetivo, familiar, eu quebrei leis diante do Senhor. Mas às vezes nós paramos por aí e não fazemos como esse jovem fez. A visão da culpa dele é uma visão também horizontal da culpa. Ele chega e diz assim: pequei diante do céu, mas eu pequei diante de ti também. Ele não para só em relação à sua religiosidade para com Deus e sua culpa para com Deus. Ele sabe também, presta atenção nisso, ele sabe que ele quebrou vínculos terrenos também. Ele somente não quebrou vínculos eternos, mas ele quebrou vínculos humanos e terrenos. Ele tem consciência que ele machucou já do pai dele, que ele feriu o pai dele, que ele abusou do pai dele. Ele tem consciência que ele quebrou vínculos terrenos para com seu pai, vínculos morais. E ele pede perdão. O texto diz uma coisa muito jóia. O texto fala assim: pai, pequei diante do céu, mas eu pequei diante de ti também. Ele tem consciência que ele não merece mais nada. Aquele jovem, ele não volta de cabeça erguida. Ele não pede uma desculpa aí, ele não faz isso. Ele sabe que ele quebrou vínculos, ele chega para o seu pai: me perdoa, pequei diante de ti também. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, eu não mereço mais nada. Me trata como dos teus trabalhadores. Ele não consegue, meus irmãos, ele não consegue abraçar a graça toda, ele abraça a quase graça. Ele chega e diz assim: olha, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas pelo menos me trata como dos teus trabalhadores. Ele não consegue abraçar a graça toda. E ele não chega de cabeça erguida, como nós falamos aqui. Ele chega de cabeça baixa. O culpado, presta atenção, verdadeiramente culpado, ele não consegue abraçar a graça toda. E presta atenção mais uma vez: se nas nossas casas, pessoas que erram, chegam e dizem assim: desculpa aí, ou se justificam nos seus erros, essas pessoas nunca se arrependeram, jamais se arrependeram. E é interessante que ele não chega exigindo nada. Cadê minha roupa? Cadê meu anel? Cadê minha sandália? Cadê a festa? Ele sabe que ele quebrou vínculos morais também. E às vezes, meus irmãos, nós estamos aqui, você que está em casa, às vezes nós não somos assim. A nossa religiosidade, a nossa culpa, ela é colocada diante de Deus, mas isso não ultrapassa os limites da nossa fé, uma nossa fé virtual, e ela não se concretiza nos nossos relacionamentos familiares. Ela não desemboca em relacionamentos reconstruídos. Tem pessoas, presta atenção, que nunca pediram perdão aos seus filhos. Tem pais que nunca pediram perdão aos seus filhos. Tem pais que nunca se humilharam diante dos seus filhos.
Tem maridos que nunca pediram perdão para suas esposas. Quando muito, olha só, como é que nós somos. Você no dia seguinte, você errou, você sabe que você errou, mas no dia seguinte você faz um café. Você compra um presente. Ou na pior das hipóteses, você age como se nada tivesse acontecido na sua casa. Os nossos filhos, eles veem isso. E vamos para o culto como se nada tivesse acontecido. E nós não consertamos as coisas em casa. E vivemos uma hipocrisia autofabricada por nós, familiarmente falando, porque nós não somos humildes. Porque a nossa visão da culpa é uma visão distorcida da culpa. Nós nos arrependemos diante de Deus, mas isso não significa para nós que a gente tem que se arrepender diante do próximo também. Uma visão perpendicular da culpa, verticalmente e horizontalmente também. Eu venho de uma família de pessoas que não são da vertente religiosa do protestantismo. Elas não são crentes. Mas eu aprendi o que é pedir perdão, primeiramente com meu pai, que não é crente. Quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai estava me ensinando matemática, e no momento lá da matemática dele, do ensino dele, ele chega e diz assim: seu burro! Eu saí da sala, eu fui para o quarto, e minha orelha crescia: burro, burro, burro. Sentei na minha cama, comecei a chorar copiosamente com meu pai, naquele momento ali, numa pueridade de choro, mas uma pueridade verdadeira de choro. Meu pai, ele abre a porta, ele senta ao meu lado, e meu pai chega para mim e diz assim: meu filho, você me perdoa? Me perdoa por ter te chamado de burro. Vamos lá, vamos estudar de novo. Meu pai, naquele momento ali, tinha me ferido profundamente. Ele me ensinou de novo, tirei 10 na prova de matemática, mas eu tenho trauma de matemática até hoje. Eu tenho trauma de matemática. Eu amo matemática, eu só não sei matemática. Está dando para os irmãos entenderem? Como é que é a sua vida em casa? Como é que é a sua vivência religiosa em casa? Ela é vertical, você assume diante de Deus suas quebras de vínculos eternos, mas você assume diante do próximo também, que é o mais próximo de você, que é a gente da sua casa, a sua culpa também? Ou você vai vivendo assim como se nada tivesse acontecido? Às vezes, você que está aqui, você que está em casa, você é um arrogante, soberbo, e não se arrepende diante do outro. Primeira visão da culpa é a visão do filho mais novo, visão da culpa como erro teológico e erro moral também. A segunda visão da culpa é a visão do pai. É a visão da culpa como fruto de perdição e morte espiritual. Olha o que o texto diz: o filho está chegando, o pai avista o filho de longe. O filho está vindo de longe. O pai de fazenda, o pai, senhor da fazenda, ele sai correndo. E você sabe disso, para um senhor de fazenda era um absurdo sair correndo. Era uma humilhação tremenda, mas ele não quer saber, ele quebra o protocolo, ele sai correndo. Diz o texto que ele chega e abraça seu filho. E você pode perceber que no texto ele não tem palavras para o filho, ele não fala nada para o filho, presbítero Jader. Ele fala para os escravos, para os empregados. Para o filho ele só tem gestos de amor e graça e de carinho para o filho. Manda trazer depressa a melhor roupa, sandália nos pés, anel no dedo. E ele manda matar o novilho cevado. Por que o texto coloca isso?
Uma pergunta retórica para você pensar, antes de eu responder aqui, por quê? Que ele mandou matar, e o texto coloca o novilho cevado. Ele já tinha sandália nos pés, o anel no dedo, vestimenta. Por quê? O pai manda matar o novilho cevado para acabar com a conversa fiada na fazenda. Porque o filho foi totalmente restaurado. Então, naquele momento ali, diante de todos, ele colocou para todos, dando uma festa, dizendo assim: ninguém fala mais do meu filho, não há mais condenação para o meu filho. Porque ele foi totalmente restabelecido. Agora, outra pergunta para você. Se Deus tratasse você por mérito, o que aconteceria com você? Vamos lá. Se Deus tratasse você por mérito, o que aconteceria com você? Se Deus tratasse você do jeito que você trata as pessoas da sua casa, o que aconteceria com você? Você pode perceber, meus irmãos, que o pai, ele não faz acerto de contas. Ele não pergunta assim: aí, quanto sobrou? O pai não fala para o filho assim: falei que você ia comer na minha mão? Falei que você ia ser assim mesmo? Falei que você ia voltar humilhado. Na verdade, a perspectiva do pai em relação ao filho é fruto de uma ilusão espiritual do filho e morte espiritual do filho. O filho estava morto em delitos e pecados, mas a visão do pai é uma visão de expectativa da volta do filho. O pai esperava o arrependimento do filho. Nas questões teológicas, você sabe disso, né, que Deus é quem elege mesmo. Mas a visão do pai, a visão assim: eu creio que meu filho vai voltar. Eu creio que meu filho vai se arrepender. Eu nutro no meu coração uma expectativa do arrependimento do outro. E trazendo para nós como igreja, se a nossa visão de igreja não for essa, onde aqueles que convivem conosco são aqueles possíveis eleitos de Deus, que vão ouvir o evangelho, que nós vamos pregar para eles não valem nada, eles não são nada, eles são pecadores, mas nós temos consciência como igreja que nós somos iguais a eles. A diferença é que nós somos alcançados pela graça. E nós devemos nutrir essa expectativa que eles podem também ser alcançados pela graça. Se nós perdemos essa visão, essa expectativa que pessoas podem se converter, nós nos tornamos só autorreferentes, vivemos no nosso gueto e achamos que estamos aqui por mérito. Não estamos aqui por mérito. Não estamos aqui porque temos uma estrutura na nossa família de presbiterianos. E nós somos a 4ª geração de presbiterianos. Meus irmãos, nós somos de Cristo. E fomos inseridos na igreja presbiteriana porque Deus assim o quis. Pelos caminhos de Deus que nos colocou aqui. Mas antes de sermos presbiterianos, eu amo ser presbiteriano. E sou um pastor presbiteriano que tem quase 27 anos. Mas antes eu fui alcançado por Cristo. E nós temos que nutrir essa expectativa que pessoas podem ser alcançadas também. E pessoas podem ser alcançadas na nossa casa. E podem vir se arrepender na nossa casa. Terceiro lugar, terceira visão da culpa. É a visão da culpa como déficit contábil. É a visão da culpa do filho mais velho. Tem algum contador aqui? Contador? Não está aqui? Gente que gosta de matemática, financeiros. Então aí? Quem está aí? Gente cheia do dinheiro. A visão dele é a visão de déficit contábil. É a visão do filho mais velho. A visão do filho mais velho, meus irmãos, é uma visão totalmente materialista. Além de ser uma visão materialista, é uma visão moralista.
Olha só, presta atenção. A visão materialista. Ele chega para o seu pai, né, o pai está dando a festa, ele percebe as músicas, as danças, ele vai para o empregado, ele não chega na fazenda direto, ele pergunta para o escravo o que está acontecendo aqui, e o escravo fala assim: seu irmão voltou. E seu pai mandou matar para ele um novilho cevado. Ele se indigna, ele não quer entrar, não vou entrar nesse lugar. Ele é revoltado para com o irmão dele. E vem o pai para conciliá-lo. E ele chega para o seu pai e diz assim: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E vem esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. E o Senhor mandou matar para ele um novilho cevado. A mente dele era uma mente materialista. O Senhor mandou matar um novilho cevado. Desperdiçou os teus bens. Não vou entrar. Mas a mente dele não é só materialista, a mente dele é matemática. É financista, numérica. Ele contabilizava todos os anos de trabalho. Ele chega para o seu pai e diz assim: há tantos anos que eu te sirvo. Mas além disso, a mente dele não era somente materialista, não era somente matemática, numérica, financista. A mente dele também era uma mente moralista. Vem esse teu filho, desperdiçou os teus bens com meretrizes. Safado, não vou entrar. Moralista, ele não se preocupou com a moralidade em relação diante de Deus do filho. Ele quis jogar na cara do pai o que o filho fez, o que o irmão dele fez. Ele era materialista, só pensava no dinheiro. E só pensava no novilho. Ele tinha uma expectativa do novilho. Ele era matemático também. Ele contabilizava cada ano de trabalho. Presta atenção nisso. Quem não faz, meus irmãos, por amor e graça, um dia mostra conta. Vou repetir, hein? Quem não faz por amor e graça, um dia vai mostrar a conta. Vai mostrar a conta para o cônjuge, vai mostrar a conta para o filho, vai mostrar a conta para o pai e para a mãe, porque tudo o que faz é uma perspectiva autorreferente, autocentrada, e faz por mérito. E se achando bom demais. A cultura, a religiosidade farisaica e escribal era essa, o que Jesus confrontava nos escribas e fariseus, porque a religiosidade deles era autorreferente. A religiosidade deles era meritória. No fundo, eles chegavam para Deus e falavam assim: presbítero Jado, o senhor está em dívida conosco. Eu mereço ser tratado muito bem porque eu sou bom demais. Às vezes você está em casa e você merece e acha que merece ser tratado muito bem porque você é bom demais. Já me achei muito assim em casa. Até que Deus quebra a gente. Quem é soberbo, meus irmãos, dessa forma, nunca se enxerga. E nunca faz nada por fazer. Por amor e por graça. Trazendo para o nosso ambiente presbiterojado, religioso, eclesiástico, é assim, a mesma coisa. Quem não faz por amor e graça um louvor, cria confusão no louvor. Quem não faz por amor e graça no diaconato, cria confusão no diaconato. Quem não faz por amor e graça na escola dominical como professor, cria confusão no departamento de ensino. Porque no fundo bate o pé e fala assim: eu mereço. Vocês todos estão errados. Eu mereço, eu sou o melhor de todos. Um dia mostra a conta e diz assim: eu estou aqui, eu fiz, eu aconteço, eu mereço ser tratado dessa forma assim.
Quem não faz por amor e graça, critica veementemente a liderança, porque está aqui só para criticar. Não está aqui por amor e por graça, porque quem faz por amor e graça não exige nada. Sabe por quê? Porque está fazendo para Deus. Eu aceitei a Cristo, usando um linguajar horizontal, né? De aceitar a Cristo. Irmãos entenderam, né? Sou calvinista, viu, meus irmãos? Tá? Eu me arrepio também, mas o meu arrepio é calvinista sempre. Nem que eu estava falando mais, quando eu me converti, né? Quando eu fui alcançado pela graça, usando um linguajar calvinista, né? Quando eu aceitei a Cristo, foi na rua. Eu ouvi de Jesus Cristo na rua, não ouvi na igreja. A pessoa que falou de Jesus para mim, hoje ela está com 78 anos. É um amigo de muitos anos. É um pai, né, de muitos anos. Ele me entrega uma Bíblia e diz assim: leia todos os dias a Bíblia, ore todos os dias, porque essa é a base da vida cristã. Ele me disse algo nos meus parcos 14 anos, que eu jamais me esqueci. Ele disse assim: não olhe para os homens, olhe para Jesus Cristo, porque os homens vão te decepcionar, Cristo jamais vai te decepcionar, jamais. E nesses meus anos, eu estou com 53 anos, lá do presbítero Jader aqui. Nesses meus anos de vida, a gente já viu muita coisa, muita decepção nessa vida cristã, com os irmãos, e com pseudos irmãos também. Mas eu sempre lembro dessa palavra: não olhe para os homens, olhe para Jesus Cristo, porque os homens vão te decepcionar. Quando a gente tem essa visão, você faz para Deus. Você não faz para os homens. Mas quando você faz para os homens como fruto do mérito que você deseja receber, aí você cria confusão mesmo. Você faz acerto de contas. Esse rapaz, esse homem, ele não tinha consciência do que era a vida cristã. No sentido lato do texto, né? Por isso que ele fez sempre acerto de contas. Eu fiz, eu mereço. Eu não vou entrar de jeito nenhum. Como é que você é em casa? Você faz acerto de contas todos os dias? Meus irmãos, tem gente assim em casa. É sempre uma vida de empresa, não é uma vida familiar. Nossa casa não é um banco, nossa casa não é um exército, nossa casa é nosso lar. São filhos que fazem para cobrar, são mulheres que fazem para cobrar, são homens que fazem para cobrar no final das contas. O que esse texto nos ensina? Quais são as lições do texto para nós? Em primeiro lugar, se você é aquele que pecou na sua casa, se você é aquele que quebrou vínculos eternos e vínculos morais, espere receber o mínimo dos seus familiares e aceite tudo aquilo que eles puderem te dar. Vou repetir. Se você é aquele que pecou, espere receber o mínimo dos seus familiares e aceite tudo aquilo que eles puderem te dar. Não tem jeito, se você que errou, você que falhou, você não pode querer abraçar a graça toda, você não pode exigir nada, você tem que receber o mínimo mesmo. E aceitar aquilo que eles podem dar para você. Tem gente, meus irmãos, que não dá conta de viver uma vida normal, de uma hora para outra, porque você quebrou vínculos. Você tem que ter consciência disso. Tem gente que é tão soberba que chega assim: você tem que me perdoar, porque Jesus falou para você me perdoar. E faz o outro se sentir culpado porque você pecou. Aí aquele que foi ferido se sente culpado por não perdoar você, porque você, na artimanha
da sua autorreferência, você faz e manipula aqueles da sua casa para se sentirem culpados e você nunca se arrepender. Olha que doideira. Se você é aquele que pecou, espere receber o mínimo dos seus familiares e aceite tudo aquilo que eles puderem te dar. Segundo lugar, segunda lição que o texto nos ensina, se você é aquele que tem que perdoar, você é aquele que tem que oferecer perdão, dê o máximo a quem te pede com sinceridade. Se você é aquele que tem que dar perdão, então, dê o máximo. Foi isso que o Pai fez, não foi? Deu uma festa. É isso que Deus faz conosco. Fez conosco. Deu uma festa. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E graças a Deus por isso. O escrito de dívida foi rasgado. Não há mais o que pagar. Não há mais o que oferecer. Porque você foi perdoado. Foi isso que o Pai fez. Então, no nosso caso, se nós estamos na posição de darmos perdão para aquele que pediu perdão de forma sincera, dê o máximo a quem te pede. Te pede com sinceridade. Em terceiro lugar, e último, terceira lição que esse texto nos ensina, se você é aquela pessoa de casa que se mediocrizou com o passar dos anos, fazendo acerto de contas em casa, ouça a voz do Pai, tudo é tudo, mas tudo sem amor e graça não vale nada. Se você não vive na sua família, no seu ambiente familiar, no seu círculo afetivo familiar, de forma graciosa, um dia você vai acertar as contas e você vai levantar então a conta. Porque quem não faz por amor e graça, um dia mostra a conta. Quem é você? Você pede perdão às pessoas que convivem com você? Ou você passa pano e finge que nada aconteceu? Você é aquele também que vive se amargurando todos os dias e nunca perdoa nada e traz à tona os erros dos outros, aqueles que convivem com você? Você é aquele que vive uma vida familiar como se fosse mais um banco, uma agência, do que uma vida familiar onde você dá e recebe perdão e faz as coisas por amor e graça. Se você ajuda em casa, ajude por amor e graça. Se você faz em casa, faça por amor e graça. Se você está num ambiente religioso, trazendo para nós, no sentido mais lato do texto, da nossa vida cristã, de igreja, trabalhe por amor e graça. É uma resolução de conflitos. Quando a gente faz por amor e graça, e não faz para poder cobrar depois. Que Deus nos dê a sua graça. Deus nos abençoe.